apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo de número 5, verso 16, 17, 18, 19, alguns versículos, até o 23. Diz assim a santa palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queridos, podeis tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Nós conhecemos o pastor Elias em Ribeirão Preto, né? Quando, na ocasião de uma escola bíblica da Comadetrim, acho que era convenção, né? Era convenção. E alguns obreiros, dos amados obreiros, que fazia companhia com o pastor, e eu, pela graça do Senhor, fazia parte da comissão que estava recebendo os amados irmãos. E dali para cá nós temos estreitado o nosso laço de amizade e comunhão. E tivemos a felicidade de recebê-los lá na escola bíblica em Araguari, no Triângulo Mineiro. Os irmãos, sair dessa distância e ir lá para nós foi uma alegria muito grande. É muito amor, muito carinho, né? E brilharam. A presença dos irmãos embelezou nossa festa, nossa escola bíblica. E por sinal, uma escola bíblica que o Senhor, pela graça e a bondade dele, o nível espiritual foi do começo ao fim, desde a abertura na sexta-feira até o término. E os irmãos foram embora, o pregador ainda ficou lá no domingo à noite. Deus nos abençoou grandemente. Então, meus amados irmãos, isso, a presença de Deus, o manifestar do poder de Deus em nosso meio, quando nós nos reunimos, é o que faz a diferença. Então eu aguardava essa escola bíblica, e já há alguns meses, uma oportunidade para mim fazer um percurso, dar uma respirada, uma semana, né? E nós saímos, eu e o pastor Claudiano, na sexta-feira de madrugada. E vamos retornar, eu creio que nós vamos chegar lá na sexta-feira, nós já vamos estar em casa, com fé em Deus. Visitando alguns pastores, amigo meu, que me acolheram, e eu devo fineza. Eu fui caminhoneiro por muitos anos, e eu transportei carvão para a cidade de Vinópolis, quase 7 anos, e a gente carregava de retorno em Arcos, o calcário, o cal, o cimento, e já passei por essas estradas aqui, né? Uma vez eu vim com ônibus na cidade de Biraci, já carreguei aqui em Itaú, já descarreguei café aqui em Monte Santo,
E Deus me tirou de trás de um volante para ser pastor de igrejas. Aleluia! É lindo trabalhar de Deus. Eu falei assim, pastor Claudiano, quantos anos eu dormi em gabina de caminhão aqui em Divinópolis, hoje eu estou dormindo em hotel. Aleluia. Então a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Esse Deus que chama para, a primeira chamada é a chamada para a salvação. Aleluia. E depois ele chama alguns para o santo ministério. Aleluia. Não é aquele que às vezes está oferecendo para ir para a obra. É aquele que às vezes está bem. Por último, eu estava na Companhia Energética de Minas Gerais, na CEMIG, quase 13 anos, e de lá que Deus me... Era um emprego que eu amava, né? E aí o Senhor, eu quase tive que pagar para sair, né? O Senhor me chamou para a sua grandiosa obra. E na primeira obra da chamada para a salvação, no estado de Goiás, na roça, há 63 anos atrás, eu era menino de 6 anos de idade, e meu pai era muito devoto a um Deus lá, né? E bebia cachaça e fazia que não agradava a Deus, gostava de arma na cintura. Aí um vizinho, um vaqueiro de uma fazenda chegou lá anoitecendo assim e falou assim para meu pai: João, amanhã cedo a minha mudança vai sair num carro de boi, eu vou para outra fazenda. Mas eu vim aqui te vender um livro. Lá nós falávamos em Bornal, né? Aí estava o livro. Ah, que livro é esse? Meu pai ainda falou assim, eu te dou uma galinha em troca dele. Falou assim, então pode ir lá no puleiro pegar. Aquele homem não sabia o tesouro, a riqueza que ele estava passando para as mãos do meu pai. A Bíblia Sagrada. E meu pai, com pouca leitura, mas começou a ler a Bíblia Sagrada. Ele fumava quase uns 20 pito, eles falavam pito, né? Um cigarro de palha por dia. Ele era canhoto. Aí ele, lendo a Bíblia, e aprendeu a orar. E foi assim, beirando uma palhada, pegou o isqueiro, o fumo, e com a mão esquerda jogou lá, falou assim, nunca mais eu vou fumar. Jesus fez a libertação naquele dia, fez a libertação da bebida, e fez uma grande obra na vida do meu pai. Ele nos criou nos santos caminhos do Senhor. Depois, quando jovem, minhas primas lá em Goiás falaram, vamos, né, em Araguari, no encontro de jovens. Não existia congresso de jovens, né? Era um encontro. E eu, com 16 para 17 anos, aí conheci aquela jovenzinha lá com 13 anos, né? Adolescente, a minha esposa. Ela chama Desirê. E aí começamos aquele namoro, eu fui embora para a roça de novo, namorava por carta. Carta demorava a chegar, né? E depois, no final, nos casamos. E ela, eu falo, gente, o amor é coisa linda, né? É lindo o amor. O amor. Ela, filha única, estudava, tinha luz elétrica em casa, ajudava um pastor a fazer um programa na rádio, programa Voz Pentecostal, cantava no coral, tocava na banda de música da igreja, licionava a escola dominical para as crianças, e casou comigo, foi morar na roça, no casarão de fazenda do meu avô, que não tinha, era luz de lamparina, né? E ficamos ali por 1 ano e meio, né? As moças de hoje não fazem isso não, né? Aleluia, glória a Deus.
Deus nos deu 2 filhas, depois um pastor me chamou para trabalhar em Araguari, falou assim, Osmar, Deus tem uma grande obra na sua vida, e você vai dirigir a Kombi da igreja. O primeiro veículo que a Igreja Assembleia de Deus comprou era uma Kombi, e ele era idoso, e ele não tinha carteira de habilitação, era um pouco enfermo, não queria tirar a carteira, e aí o ministério me dava um salário mínimo, vinha descontado o dízimo, e ele ainda falou, você não vai levar a igreja na justiça não, hein? Eu confio em você. Agora sua esposa, sua sogra, é minha nervosinha. Ficava bravo comigo, não deixava eu ir de perua lá na minha casa. Aí mas obediente, 5 horas, vontade de ir embora. Aí não, você ainda dá mais passa um pano aí nessa Kombi aí, né? E foi aquelas experiências que eu tive com o pastor Simval Mendes da Silva, de saudosa memória. Deus recolheu ele ao descanso eterno dentro da Kombi. Ele lecionou escola dominical. Eu pensava em falar outra coisa aqui, pastor, mas o Espírito Santo está levando ao testemunho que vai edificar a fé. Aleluia. Ele lecionou a escola dominical para nós. Um homem rígido, ensinador, zeloso da boa doutrina, amoroso. E eu fiquei ensaiando lá na banda de música, e ele entrou na casa dele, tirou o paletó, a gravata, e a filha dele entrou dentro da Kombi conversando com a minha esposa e as minhas meninas. E ele veio, abriu a porta e entrou ali, sentou ali, e de repente ele só deu um ronco. Que nós corremos lá, deixamos o ensaio, ele já tinha partido para a eternidade. E assumiu a presidência da igreja o saudoso pastor Nilton de Mello, que nos pastoreou por aproximadamente 24 anos. Era um homem intelectual, advogado, químico, e também meu amigo, me deu oportunidade de ele me levou ao ministério, me deu oportunidade de dirigir trabalho, aprendi muito, e esse já foi diferente. 2 anos a leucemia pegou. Aí nós chorávamos, clamava ao Senhor, mas o Senhor aprovou, foi levar ele para o descanso eterno. Veio o pastor Luiz Marcolino Costa, que pastoreava uma congregação, veio para a cidade de Araguari, e ele assumiu a presidência, eu fui trabalhar com ele, fui seu primeiro vice por aproximadamente 16 anos. Chegou um dia, ele marcou uma cirurgia em Uberaba, do esôfago, médicos, especialista no tratamento, hospital referência no tratamento, e pensava, tudo normal. De repente está voltando, e de lá ele saiu no caixão. Então, meus amados irmãos, dali veio para minha responsabilidade, aquele trabalho, aquela missão, e nós estamos ali. Cada um Deus chama de um jeito, leva de um jeito, trabalhar é dele, tudo é dele. Não tem ninguém maior nem menor, não tem ninguém melhor e nem mais ruim. Somos todos iguais. Aleluia, glória a Deus. Dirigi o primeiro trabalho num salãozinho emprestado, pequenininho. E ali onde eu vi Deus operar milagres extraordinários. Foi uma faculdade para mim. E um testemunho que às vezes o tempo vai passando, e a gente começa a esquecer dos benefícios, das maravilhas que Deus faz. Quando o pastor Simval me dispensou dessa Kombi, eu vim da roça, não tinha emprego, não tinha profissão, aí comprei uma carroça e uma égua e fui trabalhar de carroceiro numa loja de material de construção, entregava cimento, areia,
brita, tijolos, para faturar o dinheirinho, e Deus não deixou faltar, né? Mas um dia, todos os dias de manhã, quando eu colocava o animal na carroça ali, eu entrava para dentro de casa, lia um salmo e orava ao Senhor e ia trabalhar. Era uma meia aguinha e não tinha água encanada, era água de cisterna. Eu tinha pagado um vizinho para furar um poço, aproximadamente 16 metros de profundidade, e não tinha também luz elétrica, era lamparina ou vela. Às vezes o nosso nariz ficava enfumaçado, né, da fumaça das velas. E no dia 22 de dezembro de 1978, eu fui trabalhar, estava para a rua entregando material. Quando eu fui entrando no portão, outro carroceiro disse assim: corre lá na sua casa, criatura, a sua filha caiu na cisterna. Irmãos, eu virei esse animal para o lado de casa e chicote. Quanto mais essa égua corria, mais parece que ela estava parada. Aí tinha a casa do patrão, um sobradinho. Eu amarrei o animal num poste e pedi à esposa dele um carro. Os filhos dele tinham carro, na época era Fusca, Brasília. Aí me arrumou uma Brasília e eu toquei para casa. Cheguei lá em casa, as pessoas, não, foi para o hospital. Eu falei, não, glória a Deus, que não morreu, né? Se está no hospital. Fui para o hospital, eles falaram assim, um enfermeiro que tinha lá, que era conhecido meu, falou assim, os médicos reuniram aqui e avaliou a menina e falou que foi um milagre. Aí mandou para o centro radiológico, eu fui lá, cheguei lá, minha esposa estava saindo com ela embrulhada no lençol, e a menina boa no braço da mãe, os pastores estavam lá, acompanhando, e fomos para casa. 22 de dezembro, 23, 24, 25 de dezembro, o que acontece? Natal, feriado, meio de semana, e eu havia combinado com a minha esposa, olha, não vamos comentar nada do que aconteceu com ela, porque ela pode estar um tanto traumatizada. E a minha esposa preparando o almoço, ela em pé numa cadeira assim, à margem da mesa, e eu com a Raquel, a pequena, no colo. A minha filha chama Débora. Aí, o que havia acontecido, porque depois que eu fui trabalhar, a minha esposa foi varrer, que era chão, com a vassoura em volta da cisterna. Eu tinha colocado umas madeiras e rolamento, que eu tirava 200 litros d'água num balde de 20 litros, de 18 litros, né? Rapidinho, tinha força, rolamento levezinho, e tinha na laje, na frente, onde descia o balde, de um lado eu tinha o capricho de trancar com um cadeado. Tirava a água, trancava, destrancava, tirava a água, aquele hábito. Mas à medida, irmãos, que o tempo vai passando, vai molhando aquela madeira, do lado da dobradiça foi apodrecendo. E a menina, a Débora, subiu em cima daquela tampa. De um lado trancado, mas do outro lado os preguinhos desapregou e fez isso. Minha esposa só viu os cabelinhos dela desaparecendo. E ela gritou, os vizinhos populares da rua chegaram para lá, e ela queria saltar lá dentro, foi preciso segurar, e foram atrás de do homem que havia furado o poço. Ele era furador de poço, ele estava longe, e trouxeram ele, e ele desceu devagarzinho, ele era assim fortinho, chamava-se o senhor João Marques, nós chamávamos ele de João Marquinhos. Ele desceu, e lá ele era experiente, bateu a água, e quando ele bateu a água, movimentou a água,
o corpo da Débora subiu. Ela tinha 3 anos de idade. Um corpo inértil, gelado, sem vida. E tiraram para fora e colocou assim, numa calçada. E a minha esposa, com o coração de uma mãe amorosa, crente em Jesus Cristo, tomou aquele corpo nos braços, ergueu e orou ao Senhor. E a oração foi curta. Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, que tinha 4 dias numa sepultura. Dá vida para minha filha, Senhor. E a oração foi direitinho onde está Deus. E a menina, aquele corpo, o Senhor devolveu a vida. Ela disse: mãe! Quando ela disse assim, as pessoas gritaram: não morreu não! Irmãos, é o Senhor que devolveu a vida. Aleluia! Aleluia! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu São João, capítulo 11, verso 25, Jesus respondeu para Marta, porque Marta vinha dizendo: Senhor, Lázaro, meu irmão morreu, e mandou te chamar, e o Senhor demorou, mas se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia! O Jesus que eu prego, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará, breve voltará. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Irmãos, quantas vezes eu até já orei para pessoas em situação que... Mas Jesus operou esse milagre dentro da minha casa. E às vezes a gente vai passando o tempo, vai se esquecendo e não pode. E hoje aqui o Senhor, pelo seu Santo Espírito, me diz para testemunhar dessa maravilha, porque não existe fortuna que paga a vida de um filho, de uma filha. Oh, aleluia! Mas nesse dia, à margem da mesa, ela em cima da cadeira disse: mamãe, eu caí dentro da cisterna, né, mãe? Eu olhei, a minha esposa olhou para mim, olhei para ela, gente, mas como que essa menina lembrou? Mamãe, lá no fundo do poço, lá no poço, tinha um nenenzinho de branquinho por cima da água. Irmãos, essa Bíblia Sagrada está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, glória a Deus. Depois a minha filha me deu um neto. Hoje ele trabalha na Vale, em segurança de ferrovia, que de Uberaba, de Campinas a Brasília. E ele me deu uma bisneta, né? Olha só o que Jesus fez para mim. E a minha filha está morando do lado da minha casa, cuidando de mim e da minha esposa, né? Então, meus amados irmãos, a gente só tem que dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor. E ser fiel a Ele. Sempre eu digo, todo tanto que eu for fiel ao meu Senhor ainda é pouco, por tantos benefícios que Ele tem feito para mim.
Aleluia! E agora, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Eu não quero demorar, viu, pastor? Porque eu sou enjoado com o horário de terminar culto. E meio de semana, eu estou maravilhado da quantidade de irmãos que estão aqui hoje. No meio de semana, né, pastor? Tem até um parceiro aqui, olha aí, ó. Aleluia, não estou sozinho aqui não. Creio que quase todos os irmãos e irmãs trabalharam hoje. Alguns cansados. Alguém aqui às vezes deixou tarefa de serviço para fazer depois que chegar do culto. Mas você veio. Você está aqui. Está registrado na memória de Deus o seu esforço, o seu empenho, o prazer que você tem, as crianças, adolescentes, jovens e adultos, para estar na casa de Deus. Oh, aleluia, é prazeroso estarmos juntos. E Paulo diz: regozijai-vos sempre. Regozijo é uma alegria dobrada, é um prazer. Sempre nós estamos felizes, alegres no Senhor. Orai sem cessar. Temos que estar ligado. Os dias, o pastor Claudiano disse, dos dias que aproxima da volta de Jesus, né? Estão findando, nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Os sinais no mundo inteiro está dizendo que o Senhor Jesus está às portas, que Ele voltará, que Ele vem, e Ele vem buscar a sua igreja. Jesus o noivo, e Ele vem buscar a noiva. A noiva de Jesus não pode ter vestes manchadas. Às vezes eu celebro cerimônia religiosa de casamento. O noivo fica ali perto do pastor, ali do altar, esperando a noiva entrar. E a noiva entra bonita, né? Linda, adornada, vestes brancas. Imagine só o noivo indo ao encontro dela, encontrar ela com uma veste manchada de graxa, de óleo, de carvão. Ele vai ficar decepcionado, né? Entre convidados, músicas, né, os paraninfos, tanto amparato. Mas Jesus vem buscar uma noiva de vestes limpas. Aleluia. Noiva. A igreja do Senhor Jesus é chamada na Bíblia de vinha, lavoura, rebanho, edifício. Aleluia. Ei, irmãos, e Jesus ama essa noiva. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a vida por ela. Aleluia. E para nós, enquanto integrantes da noiva, devemos estar em constante oração, vigilância. Pastor, eu não estou indo muito forte aqui não, né? Porque o senhor é que é o pastor, né? Mas eu sinto aqui, no meio de meus irmãos, eu olho que as irmãs ali, ó, parece que as irmãs lá da nossa igreja, não é, pastor Claudiano? Os irmãos ali, ó, né? Glória a Deus. Irmãos, Jesus nos uniu, nós somos irmãos. Se não fosse Jesus, nunca eu ia conhecer os irmãos. Mas Jesus fez isso na nossa vida. Ele é lindo. Por isso que Ele zela pela tua igreja, tua noiva.
Estou há dias, né, pastor Claudiano? Aonde nós chegamos, nós estamos no meio dos irmãos. Né? Aleluia. E aí, naquele dia, não vai ser só os irmãos de Cássia, de Araguari, né, do Brasil, vai estar lá os japoneses, os chineses, coreanos, indianos, argentinos, todos salvos da terra. O dia mais esperado da igreja na terra chama dia do arrebatamento. O dia que o noivo vem buscar a noiva. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele prometeu e Ele vem buscar. E nós estamos orando sem cessar. Às vezes eu estou em banco, estou num cartório, estou num comércio, em espírito. Em espírito. A gente vê muita coisa que não faz parte, né, da nossa vida cristã. E oro em espírito. Repreendendo os demônios, repreendendo os espíritos malignos. Verso 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, às vezes até nos momentos que as coisas não estão dando certo. Tem dia que não vai, não é daquele como eu queria, mas eu tenho que dar graças a Deus. Não extingais o espírito. Extingar. Tem extintor de incêndio, né? Pode às vezes ter alguém aqui que é bombeiro militar, né? Usa muito extintor. É para extinguir fogo. Mas o fogo pentecostal nós não pode extinguir ele não. Esse fogo pentecostal tem que queimar no nosso meio. Tem que estar aceso. Porque ele é o fogo que queima pecado, que queima tudo que Deus não agrada. O fogo do Espírito Santo que arde. Não extingais o Espírito. E se nós não tiver cuidado, tem uns apagadores de fogo por aí. Não deixe ele entrar aqui não, pastor. Desde o início do culto que eu comecei a orar, eu senti o fogo queimar aqui. O fogo de Deus arder aqui. Não apague o fogo do Espírito Santo. Quebra o extintor, joga fora, né? Consome com ele. Mas o fogo tem que estar aceso do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Irmãos, a igreja do Senhor, quantos que crê que Deus ainda fala? Deus fala. Deus fala. Aleluia, através da palavra, através dos louvores, e fala através da profecia. Aleluia, glória a Deus. Não desprezeis as profecias. Às vezes tem algumas que lá para nós eu falo, isso aí, esse profeta, irmão, não despreza não. O que é de Deus cumpre, o que não é. Examinai tudo, retende o bem. Vamos selecionar o que é bom e o que não é. É tempo disso. Examinai tudo, não é nenhum problema estar examinando as coisas, mas vamos reter para nós aquilo que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Glória a Deus. Eu estava lembrando esses dias, quando eu era jovem, fui batizado com 14 anos de idade no poço de um córrego,
para depois tomar a Santa Ceia. E aí o pastor nos instruía, disse assim, vocês não tomam água lá nos bares, não. Porque alguém vê você tomar, vai falar que você está tomando uma branquinha lá. Não tomava água no bar de jeito nenhum. Né? Fugindo da aparência do mal. Né? Eu estou assim, citando exemplo, que parecia até um exagero, porque às vezes quando está com sede, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É tempo de santificação. É tempo de consagração. Jejum, oração. De busca a Deus, de clamar a Deus. Que lindo! Essa campanha desse mês, vou dizer assim, desse tema desse mês. Clamor levantado na presença de Deus. Que não seja só esse mês, mas todos os meses, a igreja do Senhor Jesus está clamando. Clamando, o Senhor, através do profeta, diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais o Senhor nos achega. Chega em nós. Aleluia, glória a Deus. E todo o vosso espírito. Aqui é um espírito com letra, iniciando com letra minúscula. Quando lê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, iniciando, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando se diz Espírito, iniciando com letra minúscula, é o nosso espírito. É o espírito humano. Esse espírito que te motivou a chegar aqui. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quê, irmãos? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo dia o meu espírito, a minha alma e o meu corpo tem que estar completamente santificado, preparado, porque o dia e a hora que Jesus vem buscar a igreja não está registrado. Jesus disse: daquele dia e hora, nem os anjos, nem Ele próprio sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. Então, até Jesus voltar, irmãos, vamos permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra, quando o verso 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Talvez eu nunca mais volte aqui nessa cidade. Eu não sei, mas se Ele permitir, mas se eu não voltar, irmãos, vamos permanecer fiel, porque nós vamos para o mesmo lugar, o céu de glória. O nosso alvo é o céu. Ontem, quando eu visitava a igreja, os irmãos ali, pastor Edgar, em Guaranés, eu dizia: eu tenho de Deus uma palavra para vocês, e a mesma eu tenho ela para os irmãos. Não desista, não volte para trás, prossiga, o alvo nosso é o céu. Oh, aleluia! Será
triste demais para quem ficar depois do arrebatamento. Triste demais. Não é bom nem pensar, irmãos. Quando a gente lê no Apocalipse, as profecias do Apocalipse, e não falta mais nada para Jesus voltar. Só o arrebatamento acontecer. Eu tive na Terra Santa, como que eu chorei quando visitei o túmulo do Senhor Jesus. Todos os túmulos do mundo possuem os seus restos mortais. Mas o túmulo de Jesus lá em Jerusalém está vazio. Quem foi lá, como eu, não viu nada lá. Eu não vi nada lá. Nada, vazio. Porque o meu e o seu Jesus ressuscitou. E está vivo à destra do Pai. E nós sentimos a glória dEle, a presença dEle. O mover do Espírito Santo. Mas um dia Ele vem nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Se eu não voltar aqui.